Jesus, amém, né, meus irmãos? Hoje, 7 de setembro, dia muito especial para o nosso Brasil, né? Dia da nossa independência da pátria. E hoje estou incumbido de trazer a mensagem nessa noite, sem perder muito tempo, porque a hora já está avançada. Você que está em casa também, nos acompanhe. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 19, vai ser o nosso texto base nessa noite. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, quem encontrou. Você que está em casa, nos acompanhe essa leitura. Prometo não ser muito extenso, até mesmo porque eu não sou muito extenso. Amém. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, que tem por título Paulo e Silas açoitados e presos. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebeu tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. As cadeias de todos. Amém. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestos, grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, podem estar. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, né? Onde Silas e Paulo, eles são acusados ali, açoitados e presos, né? E ali, durante aquele período que eles estavam na prisão, eles louvaram, oraram ao Senhor,
de maneira que talvez nenhuma outra pessoa conseguiria, por tamanha aflição, né, de estarem ali, ter sido açoitados, ter sido presos, e além de tudo, injustamente, né? E ali naquele momento, Deus faz a provisão, e a grande terremoto, e as cadeias se abrem, e aquilo tudo, sucedeu que, através daquilo ali, o que houve? Houve uma conversão, e tudo isso aqui foi obra de Deus, para que aquele homem, aquele carcereiro, fosse convertido, juntamente com sua família. Aqui nós lemos do versículo 19 ao 34, mas vamos procurar entender por que Paulo e Silas foram parar naquela prisão. Amém? Lá em Atos 16, versículos 6 ao 10, diz assim, aqui onde vamos ver o mover do Espírito Santo na vida de Paulo. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígia Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitânia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Traode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou-nos partir para aquele destino, concluindo o que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Aqui demonstra o quê? Que, a princípio, não era nem para eles terem ido para aquele local onde eles foram presos. Os planos de Paulo não era ir para aquela cidade. Os planos de Paulo eram outros planos. Mas, através do Espírito Santo, eles foram movidos, né, a se deslocar para outra localidade. Né? E diz aqui, né? E percorrendo a região frígia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, eles queriam pregar a palavra ali na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Betânia, eles queriam ir para Betânia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, né, não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Traode, que era outra cidade. E à noite ali, no momento que eles descansavam, o Espírito Santo se manifestou para Paulo através de um sonho, né? E é assim que muitas vezes Deus, ele usa o Espírito Santo para nos guiar, né? Eu não sei se com algum de vocês já aconteceu, de vocês planejarem fazer alguma coisa, mas alguma coisa de vocês os guia e os orienta a fazer de maneira diferente, ou ir por outro local, ou ir para outro local, ou se você ia de ônibus, ir de outro transporte, ou se você ia a pé, ir de transporte. E isso que acontece conosco é o agir do Espírito Santo, nos guiando, né? Porque muitas vezes vamos fazer a coisa da maneira errada, vamos fazer o que Deus não quer que nós façamos, e Deus usa o Espírito Santo para nos guiar, para nos colocar no caminho correto, para fazer a vontade dEle. Então, irmãos, essa foi a maneira que eles foram para aquela cidade. E agora vamos ver também vamos ver por que eles foram presos e açoitados, né? Vamos aqui passar para o Atos 16, do versículo 16 ao 18. Vamos ver o porquê que eles foram açoitados, que eles foram presos, para poder darmos continuidade ao nosso texto base. Diz assim, Atos 16, 16. Aconteceu que, indo para lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Então, irmãos, eles sendo guiados ali pelo Espírito Santo para aquela outra cidade, no caminho ali, quando eles chegaram naquela cidade, eles encontraram uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. Você sabe que adivinhar é pecado, né? Aí, o que aconteceu? Essa jovem, por dias, ficava junto deles ali, seguindo, eles querendo pregar a palavra do Senhor, e essa jovem, ela ficava tentando adivinhar, né? Fazendo a função dela, né? Diz aqui no 16: Aconteceu que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, qual adivinhava, dando grande lucro aos seus senhores. Ou seja, aquela moça, ela era tipo uma escrava. Ela fazia as adivinhações, mas essas adivinhações era uma adivinhação lucrativa para os seus donos. Ela fazia adivinhação: eu vou adivinhar o número da Mega Sena. Certo, adivinhou o número da Mega Sena, mas aí o que acontecia? As pessoas pagavam para que ela adivinhasse o que eles desejavam. E com isso, os donos delas lucravam, enriqueciam, né? E ela, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E com isso, né, ela, durante alguns dias perseguindo eles ali, deixou Paulo indignado, né? Como diz aqui no capítulo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu, né? E por que Paulo retirou o espírito daquela jovem usando o nome de Jesus? Porque de nós mesmos, nós não temos poder suficiente para nada, né? Mas em nome de Cristo, nós podemos fazer qualquer coisa, né? Nós podemos fazer milagres e prodígios, assim como diz a palavra do Senhor. Então, tudo que possamos fazer, seja uma oração, seja uma expulsão, seja uma oração para uma cura, alguma coisa, temos que fazer em nome de Cristo, porque Ele é que tem todo o poder, Ele é que nos dá a condição de realizar qualquer coisa. E diz assim, né? Em nome de Jesus Cristo, retira dela. Todos entenderam que Paulo estava querendo transmitir a ideia que Jesus, com divindade, é que havia expulso o demônio. De fato, de nós mesmos, nós não temos nenhuma autoridade, e sim no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, por isso que eles, os donos daquela jovem, acusaram Paulo, né? Como nós vimos aqui no texto que vamos entrar agora, o texto base. 19. Vendo os seus senhores que desfazia a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas, os arrastaram para a presença das autoridades, na praça, na presença das autoridades, e levando-os aos pretórios. Os pretórios naquela época eram as autoridades da cidade de Roma. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles estavam acusando a Silas e Paulo? Porque eles perderam o meio de lucro deles, né? Que era aquela jovem adivinha. Então aquilo os fez caluniar Paulo e a Silas. E muitas vezes somos assim, irmãos. Muitas vezes somos apontados, caluniados, julgados. Muitas vezes falam mal de nós. Mas muitas vezes também
muitos falam sem saber na nossa vida, muitos inventam coisas sobre nós. E como é triste, né? Nós sermos apontados ou caluniados por alguém sem ter culpa ou sem fazer nada de errado, né? Mas eu creio que muitos de nós já passamos por isso. Mas Deus é aquele que faz a justiça, né? Então levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram soltá-los com varas. Ali a multidão ficou toda contra eles, né? Aquela multidão romana ficou toda contra eles, porque caíram na conversa daqueles senhores que perderam seu lucro e se revoltaram juntamente com eles e ficaram contra Paulo e Silas. Com isso, as autoridades fizeram o quê? Ordenaram que rasgassem as vestes e que lhe açoitassem com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Além dos açoites, o que foram tratados como o quê? Com alta periculosidade, como se eles fossem pessoas perigosas, né? Diz aqui, ordenaram aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Quando um prisioneiro é guardado com toda a segurança? Aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos o quê? Nós temos presídios comuns, temos presídio de segurança média e temos presídio de segurança máxima. E ali são divididos o quê? Os indivíduos de acordo com a sua periculosidade, né? E onde tem a segurança máxima, porque são indivíduos altamente perigosos, são traficantes de facções grandes, pessoas que já cometeram muitos homicídios, pessoas altamente perigosas. E aqui, Paulo e Silas foram classificados como altamente perigosos. Prosseguindo aqui no 24, estes, recebendo tal ordens, levaram para o cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Aqui, irmãos, levaram para o cárcere interior, quer dizer que naquela cidade tinha a cadeia de lá, as celas para os mais perigosos eram mais adentro, mais a fundo, eram celas mais escuras, com pouca chance de poder escapar, né? Então, elas ficavam mais ao interior da cadeia. E, além de tudo, seus pés foram presos ao tronco, para que não houvesse nenhuma chance realmente deles escaparem, né? Vamos aqui passar para o 25. E durante todo aquele rebuliço, que já tenham sido açoitados, presos, com os pés presos ao tronco, mas isso, de maneira nenhuma, abalou a Silas e a Paulo. Por quê? Porque eles eram homens cheios do Espírito Santo, porque eles eram homens convictos, eles tinham uma missão a cumprir aqui, e nada daquilo tinha os abalado. Eu creio que se fosse qualquer pessoa comum, depois de ter sido açoitados e presos, certamente eles estariam abalados, reclamando, se murmurando, reclamando da sorte. Mas Paulo e Silas não, pelo contrário. Vamos ver aqui o que é que diz o texto aqui no versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha, irmão, para vocês verem, né? Tamanha paz que aqueles homens tinham, tamanha confiança em Deus que aqueles homens tinham, tamanho era o seu comprometimento com a obra de Cristo, né? Depois de eles terem sofrido estudinho, de estarem presos, terem sido açoitados, estarem ali numa prisão de segurança máxima, eles fizeram o quê? Eles resmungaram? Não. Eles reclamaram? Não. Eles fizeram o quê? Oraram e louvaram a Deus. Oraram e louvaram a Deus. Por quê? Porque eles sabiam de onde vinha o socorro, e o socorro vem do Senhor. Por isso eles oravam oraram e louvavam a Deus. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se as cadeias de todos. O que é isso, meus irmãos? O que aconteceu aqui?
Deus ouviu as orações e os louvores de Paulo e Silas. Deus aqui entra com provisão. Deus liberta Paulo e Silas aqui, né? Ele ouve as orações, ouve os louvores e prontamente ele os atende. E ele os liberta, né? Se fossem outros aqui, se acontecesse aqui nas nossas cadeias aqui, se acontecesse de repente um terremoto desse, abrisse as celas aqui, o que aconteceria? O que é que você acha que aconteceria com os prisioneiros? Vocês acham que eles iam ficar lá? Eu acho que eles fugiriam. Já vimos aqui o caso aqui que teve uma explosão, que vieram resgatar um preso e muitos fugiram, muitos abriram fuga. Mas por quê? Vamos ver aqui porque o que aconteceu com eles aqui. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo-se que os presos tivessem fugido. Por que ele ia suicidar-se? Porque naquela época, quando um preso era entregue sob a responsabilidade do carcereiro, ele tinha a vida daqueles carcereiros sob suas responsabilidades. Se acontecesse que eles fugissem, o próprio carcereiro, a penalidade que ele sofria era a morte. Ele ia ser executado porque deixou os presos fugir. E por isso, ele ia tirar a própria vida. Mas o que aconteceu? Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, Paulo e Silas tiveram a oportunidade de escapar. Por quê? Os cadeados foram quebrados, as portas se abriram e eles tiveram a oportunidade de escapar. Mas se eles tivessem fugido, isso seria uma atitude de um cristão, de um servo do Senhor? Não, por quê? Porque Deus fez aquele trabalhar todinho ali, juntamente com o Espírito Santo, para ele chegar até ali, e o propósito dele não era ser preso e fugir. O propósito dele vai estar aqui na frente. Deus colocou eles ali naquela cadeia, porque Deus tinha um propósito. E vamos ver qual é o propósito de Deus. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ou seja, através daquela atitude de Paulo e Silas, houve ali o quê? Houve ali arrependimento e salvação, né? Aquele carcereiro se converteu através da atitude de Paulo e Silas, porque nenhum outro prisioneiro que estivesse ali tinha ficado, certamente teriam fugido. E respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ou seja, irmão, a conversão ali foi tremenda, né? Porque aquele carcereiro, ele era incumbido de manter Silas e Paulo ali naquela cela. E quando houve todo aquele rebuliço que o Senhor fez, aquele terremoto, os cadeados, as portas se abriram, e ele viu que eles não fugiram, ele viu que aqueles homens eram diferentes, que eles tinham uma paz diferente deles, e ele também queria sentir a mesma paz, e ele quis se converter ao Deus que nós servimos. E o que fez? Paulo pregou a palavra para ele e o batizou, e ele se converteu ao nosso Deus, né? E aí está, irmãos, o que Deus tinha planejado, né? Toda aquela mudança de caminho, toda aquela mudança de direção, a prisão, o açoite, isso tudo era para que a vida daquele carcereiro e da sua família fosse alcançada através de Paulo e Silas, né? Então, irmão,
podemos tirar algumas lições daqui desse texto, né? Aliás, podemos tirar muitas lições, mas eu vou falar algumas aqui para os irmãos. Primeiro, podemos ver aqui que o agir de Deus em nossa vida, ele nos leva para direções onde Deus quer que estejamos, não onde nós queremos estar. Porque muitas vezes queremos estar num canto e Deus faz todo o movimento para irmos em outra direção. Porque Deus tem propósito em nossas vidas, e o propósito de Deus é, através do Espírito Santo, que nós alcançamos os lugares que Deus quer que nós estejamos, né? Podemos ver aqui também que através do nosso testemunho de vida, assim como Silas e Paulo, nós podemos ser exemplos para outras pessoas se converterem, né? Através de nossa fé, através de nosso testemunho, nós possamos alcançar outras pessoas, né? E vemos aqui também, irmãos, que muitas vezes nós mesmos estamos aprisionados, mas não em prisões físicas, paredes e grades e cadeados, mas podemos estar aprisionados em outros males. Muitas pessoas são aprisionadas nos vícios. O vício é um tipo de prisão. Ele te aprisiona, ele te deixa ali, você é vendido ali àquela condição de viciado, você não consegue se libertar. Mas por quê? Porque você é fraco? Não, porque você ainda não tem o Espírito Santo ali sobre você. Mas a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo te guia, ele vai te guiar sempre para o melhor caminho. Ele não vai te deixar ser aprisionado ali. Deus tem todo o poder para te tirar do caminho das drogas. Deus tem todo o poder para te tirar do caminho do alcoolismo, da prostituição, da jogatina e muitos outros vícios. Não é só a prisão física que te faz prisioneiro. A prisão psicológica. Tudo isso, você pode estar aprisionado. Mas de uma coisa temos certeza, né? Que podemos confiar no nosso Deus, que podemos entregar a Ele as nossas vidas. Se nós crermos verdadeiramente, podemos nos salvar a nossa família, né? E podemos nos livrar de qualquer tipo de cadeia, porque o Senhor é aquele que quebra o cadeado, é aquele que derruba os portões, que derruba o muro, é aquele que abre o mar para a gente passar. O Senhor, Ele é aquele que detém todo o poder em nossas vidas, né? E através do Espírito Santo que nós possamos nos achegar melhor a Deus, porque é através do Espírito Santo que vai nos guiar para fazer a vontade de Cristo. E quando cada dia que estamos mais cheios do Espírito Santo, mais nos afastamos do mundo, das coisas mundanas, mais nos afastamos da perseguição do pecado, né? Então, irmãos, é essa meditação que eu gostaria de deixar nessa noite, que Deus possa nos guiar durante a nossa vida, que o Espírito Santo possa nos levar para onde Deus sinta a vontade de nos colocar, que nós possamos nos entregar cada dia mais a Ele. Amém? Então eu vou orar encerrando esse momento. Espero que os irmãos possam ter aproveitado ao máximo essa singela meditação. Vamos orar encerrando essa noite. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Deus pelo culto realizado nessa noite, Deus, porque sentimos a Tua presença aqui nessa noite, Deus. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, Deus, em tudo que foi feito, Deus, nos louvores, Pai, nas orações, Deus, na Tua meditação, na Tua palavra, Senhor. Em tudo, Pai, que foi realizado aqui nessa noite, sentimos a Tua presença, Deus. Continua conosco, Pai, nos dá graça, nos dá bom ânimo, Pai. Nos enche com Teu Espírito, Deus, para que possamos ser guiados na direção correta, Senhor. Assim como Silas e Paulo, Deus, que nós possamos, Deus, alcançar vida, Senhor, que nós possamos alcançar o mais distante possível para levar a Tua palavra, Deus, que nós possamos chegar o mais longe possível, Deus, que o Senhor possa estar nos enchendo da Tua graça, do Teu amor, Deus, da Tua paz, que nós possamos voltar de volta para os nossos lares, Deus, não da forma que nós chegamos aqui nessa noite, Deus, mas com a certeza, Deus, que voltaremos com um pouco mais da Tua palavra, com um pouco mais da Tua presença, Deus, sentindo o Teu calor conosco, Deus. Nos abençoa, nos leva de volta para os nossos lares, de volta debaixo da Tua graça, do Teu amor, Tua proteção. Nos abençoa os pastores que estão
nesse dia estão do seu lado aí, com a sua família, Senhor. Abençoa o pastor Leonardo, o pastor Cláudio, Deus. Que o Senhor possa abençoar as suas famílias. Abençoa também a família de cada um que aqui se faz presente, Deus. Abençoa cada um que está nos assistindo através das redes sociais, ó Pai. Abençoa os familiares, Deus. Que vidas, Deus, dentro de nossa própria família, que nós possamos alcançar, Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Deus, aqueles que ainda não te servem, Senhor. Que nós possamos ser, Deus, o Silas e o Paulo dentro de nossos lares, Senhor. Que nós possamos alcançar cada um, Deus. Ser conosco em tudo que vai ser feito, Deus. Para a honra e glória do teu nome, Deus. Continua conosco, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.